Mal chegamos em 2020 e a temporada já tá agitada. Cowboy vs Conor, Jones vs Dominic, a luta mais aguardada dos últimos tempos entre Khabib e Tony. O início do ano tá animal, no papel, né? Pelo amor do bigode de Dan Severn, que nada aconteça no UFC 249. Mas a parada é que existem várias lutas gigantes que gostaríamos de ver em 2020, mas ainda não foram anunciadas. Então aperta o cinto porque essas lutas têm que acontecer. Nós queremos e precisamos delas. Careca, espero que você esteja assistindo. Então já deixa logo o like e se inscreve no canal, porque eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e essas são as 10 lutas que precisamos ver em 2020. Número 10, Amanda Nunes vs Valentina Shevchenko 3. Com Amanda Nunes botando no bolso tudo que é recorde de vitórias possíveis no UFC 245 e Valentina Shevchenko uma favoritaça para sua próxima defesa de cinturão no peso mosca contra Kathleen Chookagian, a impressão é que em algum momento as duas campeãs voltarão a pisar no mesmo octógono. Goste você ou não de super lutas ou de campeões com 2 cinturões, Amanda Nunes vs Valentina Shevchenko 3 será inevitável em 2020. No primeiro encontro, as duas estavam em ascensão na categoria peso galo. Amanda controlou os 2 primeiros rounds e Shevchenko só acordou no terceiro assalto, tarde demais para convencer os juízes. Amanda venceu e ganhou a chance pelo cinturão. Elas se encontraram de novo na luta de 5 rounds do UFC 215, quase 9 meses depois da brasileira defender o título contra a Ronda Rousey. Dessa vez as coisas foram muito mais apertadas. Um dos juízes chegou a dar a vitória para Shevchenko, assim como muitos fãs. A gente está falando de 2 das melhores lutadoras de todos os tempos e em 2020 elas muito provavelmente terão a chance de lutar de novo, então por que não fazer a trilogia? As duas estão no auge, seria uma luta dos sonhos, não tem nada muito urgente em nenhuma das divisões e a luta poderia acontecer depois do UFC 247. A parada é colocar as duas campeãs no mesmo cage numa disputa de título no peso galo e deixar que elas acertem as contas de uma vez por todas. Número 9, Anthony Johnson vs Francis Ngannou. Nesse caso a luta ganhou espaço nessa lista porque certas vezes nós, fãs de MMA, só queremos ver a porrada comer, e o que seria mais divertido do que ver uma luta entre Francis Ngannou e Anthony Johnson, uma roleta russa violenta onde um dos dois cairia apagado no cage. Pra quem não tá ligado, depois de fazer um tour por todas as categorias possíveis acima de 77 quilos, Anthony Johnson parece ter desistido de se tornar sua versão mais assustadora possível. Ele planeja deixar a aposentadoria em 2020 e voltar ao MMA como peso pesado contra Francis Ngannou. Claro, uma vitória contra o Fred Krueger da divisão logo o colocaria no topo da categoria, independentemente do fato dele não lutar como peso pesado desde 2013, quando lutava pelo World Series of Fighting. Mas essa lógica faz sentido. Claro, Francis cedo ou tarde vai disputar o cinturão pela segunda vez, mas qual o problema de promover uma das lutas mais empolgantes dos últimos tempos no meio do caminho? Ou tudo bem, faz a luta depois da chance pelo cinturão, se você preferir, mas faça em 2020. Seja pelo cinturão ou não, as pessoas vão se interessar nessa luta. Num total de 22 vitórias somadas no UFC, os dois acumulam 22 lutas vencidas por nocaute ou finalização. Alguém vai dormir, então só nos resta torcer que essa luta aconteça em 2020. Número 8, Colby Covington vs Tyron Woodley. Pois é, os planos de Colby Covington não deram muito certo em 2019, mas se ele tiver interessado em voltar ao topo e se manter relevante na divisão, não há outra forma de abrir os trabalhos em 2020 que não seja enfrentando seu grande rival Tyron Woodley. Kamaru Usman foi uma coisa nova, eles não tinham uma história real até pouco tempo e até que foi uma coisa séria, mas a treta de Woodley e Colby é antiga e só precisa de um empurrãozinho. Você pode até estar se perguntando, mas e o Jorge Masvidal? O caô ali também é pra valer, mas não faz sentido marcar essa luta agora depois que Colby perdeu. Masvidal segue sua trajetória meteórica rumo ao lançamento de sua marca de whisky. A luta a ser feita é Woodley versus Covington. Eles vão precisar de grandes vitórias em 2020 para voltar aos trilhos. Colby caiu feio e a gente sabe que o UFC não é fã do cara, enquanto Woodley tá assumido desde que perdeu o cinturão em março passado. Ah sim, Woodley vs Leon Edwards foi anunciado para março em Londres, perfeito. Uma boa vitória lá garante a chance ao título a Leon Edwards, mas Woodley vai precisar de mais 2 vitórias para voltar ao título. Então, ganhando ou perdendo no UFC Londres, sua próxima luta precisa ser contra Colby. O bom é que Covington ganha tempo para recuperar o maxilar. Então a boa é reacender essa rivalidade e colocar os dois como co-luta principal de algum grande evento. Uma vitória expressiva nessa luta coloca um dos dois de volta ao topo. A promoção seria intensa, a luta seria intensa. Pode acabar da mesma forma como
como Covington versus Usman, dois wrestlers que não se gostavam e saíram na porrada por quase 25 minutos. Todo mundo sai ganhando, é com você, careca. Número 7, Henry Cejudo versus Aljamain Sterling ou Petr Yan. Enquanto Henry Cejudo segue ocupado desafiando José Aldo e sonhando com o terceiro cinturão, nós pensamos no tipo de 2020 que o Triplo C precisa ter. E no peso galo existem dois nomes que logo vêm à cabeça. A primeira opção seria uma luta contra Aljamain Sterling, que é atualmente o número 2 no ranking da divisão e está numa sequência de 4 vitórias consecutivas. Ele está mais pronto do que nunca para lutar pelo título. O tamanho de Sterling e seu jogo de chão apresentam um desafio ao campeão. É uma das lutas mais interessantes que se pode fazer nos galos. Essa luta tem que acontecer em algum momento, mas caso não aconteça, já que Sterling é sempre deixado de lado, existe uma outra luta que é ainda mais interessante para muitos fãs. Petr Yan, invicto no UFC com 3 nocautes na conta, esse cara tem uma trocação incrível, é rápido, grande e seria animal vê-lo no octógono contra o jogo de Cejudo. Esses são os tipos de luta que podem agregar ao legado de Cejudo. É claro que a luta com Aldo tem tudo para ser interessante, mas esportivamente falando, Yan e Sterling merecem sua vaga no calendário de Cejudo em 2020. Número 6, Jorge Masvidal versus Kamaru Usman. Essa é mole de responder. O que se faz com o maior destaque de 2019 em 2020? O que fazer com Jorge Masvidal? Você pode até sugerir a revanche com Nate Diaz, mas até o momento da interrupção que impediu o nocaute, não havia nenhum indício de que uma segunda luta seria diferente. Mas que tal Nick? Considerando que é sempre uma incógnita contar com Nick, não é uma boa ideia colocar no mesmo octógono um cara que está no auge da carreira contra outro que não vence desde 2011. E Conor, bom, Masvidal e Dana já falaram sobre a possibilidade, ele é grande demais. Então o que fazemos com Jorge? Se você perguntar ao próprio, ele provavelmente vai sinalizar interesse em lutas do dinheiro. Não podemos julgá-lo por isso, mas a realidade é que seria algo espetacular vê-lo lutando contra o atual campeão dos meio-médios Kamaru Usman em 2020. A gente sabe que o Masvidal não liga muito para o cinturão, mas com uma grande vitória por nocaute contra Usman disputando o cinturão, as ações de Masvidal subiriam tanto que o hype em cima dele em 2019 pareceriam as atenções que um lutador do card preliminar recebe. E com uma grande luta dessa, Usman também poderia capitalizar toda a exposição que teve ao derrotar Covington. É um confronto de estilos interessante também. Não é uma luta contra Conor McGregor no estádio, mas é algo que adoraríamos ver em 2020. Número 5, Francis Ngannou vs Stipe Miocic 2. Quando Francis Ngannou enfrentou Stipe Miocic no UFC 220, no início de 2018, lembrou muito a primeira luta de Georges St-Pierre contra Matt Hughes. A habilidade estava ali, mas dava para perceber que GSP ainda não estava pronto para aquele desafio. Mas na segunda vez, as coisas mudaram consideravelmente. Francis Ngannou foi com tudo para cima de Miocic logo no início da luta, e enquanto o americano sobrevivia, em diversos momentos a impressão era que o campeão podia cair. No decorrer da luta, Miocic mostrou que é ser casca grossa e emplacou uma bela performance de veterano para vencer um já exausto Ngannou, mas Francis já evoluiu muito desde que perdeu e nesse tempo passou por cima de 3 tops da categoria logo no primeiro round. Ambos provavelmente terão grandes desafios no início do ano. Miocic deve enfrentar Cormier e Francis encara Jairzinho Rozenstruik em março, mas seja pelo cinturão ou não, Miocic e Ngannou precisam se enfrentar em 2020. Miocic aguenta o tranco de novo? Talvez ele nem dê chance em Ngannou, talvez ele não consiga absorver as bombas de Ngannou dessa vez. Essa é uma das melhores lutas entre pesados que se pode fazer em 2020. Número 4, Zabit Magomedsharipov vs Alexander Volkanovski ou Max Holloway. É a hora do Abraham Lincoln russo lutar pelo título. Zabit Magomedsharipov já mostrou nas 6 lutas que fez no UFC que seu cartel de 18-1 é pra valer. Esse cara é especial, tem nível de campeão, ele é o terceiro no ranking dos penas e todo mundo próximo do título já teve sua chance. Chegou a hora de Zabit, mas pois é, parece que o UFC tá afim de promover a revanche entre Max Holloway e Alexander Volkanovski pelo título na Austrália em algum momento no ano que vem. E tá tudo certo, é mais do que justo, vamos nessa. O vencedor dessa luta, seja quem for, não muda em nada o nível de competição, ele tem que enfrentar Zabit em seguida. Não há outro duelo a ser feito nos penas, a não ser que Holloway tenha uma vitória histórica na revanche e o UFC decida fazer uma trilogia com Volkanovski, mas mesmo assim, o campeão deve lutar ao menos 2 vezes no ano que vem, não adianta, alguém vai ter que enfrentar o Zabit. E todos esses 3 são grandes lutadores, todos têm capacidade de dar show no cage, sem contar que a categoria dos penas está pegando fogo, com nomes como Brian Ortega e Yair Rodrigues no topo. Fatalmente teremos grandes lutas na categoria nos próximos anos, mas o próximo da fila tem que ser Zabit Magomedsharipov, não há dúvidas.
Número 3, Khabib Nurmagomedov vs Justin Gaethje. Khabib Nurmagomedov vai estar ocupado em abril quando enfrentar Tony Ferguson, mas tem outra luta que a gente precisa ver acontecendo em 2020. Estamos falando da luta contra o kamikaze Justin Gaethje. A gente está ligado que se algumas coisas acontecerem, a chance de vermos uma revanche entre Khabib e Conor em 2020 é enorme, mas se tiver espaço para uma terceira luta, e vamos torcer que tenha, que tal colocá-lo no mesmo octógono que Gaethje, um dos lutadores mais empolgantes que esse esporte já viu. Ambos são incansáveis, não param de ir para cima. Ambos têm uma base forte no grappling. Seria sensacional ver como o estilo deles se encaixaria. Dois caras extremamente agressivos, tentando impor seu jogo contra o oponente, lutando no mais alto nível. Se Gaethje conseguir se manter de pé, como Khabib reagiria diante da incontrolável busca pelo nocaute? Uma das coisas que ainda não vimos Khabib encarando em suas lutas pelo título é um rival com base forte no grappling. E com Ferguson e Gaethje, Khabib vai de fato experimentar o poder do wrestling americano. Com a expressividade de ambos os lutadores, esse seria um duelo que teria tudo para entrar para a história, sem contar que agregaria a trajetória de ambos. Se Khabib vence, é mais um rival incrivelmente bom que ele coloca na conta. E se Gaethje ganhar, ele vai ter nocauteado um dos melhores de todos os tempos no seu auge. Tomara que essa luta aconteça nessa temporada. Número 2, Israel Adesanya vs Paulo Borrachinha. Se por um lado tudo indica que Israel Adesanya deve defender o cinturão dos médios contra Yoel Romero no começo de 2020, por outro, o resultado da disputa de cinturão não interfere no desejo de ver um confronto entre Adesanya e Paulo Borrachinha. E o enredo já está pronto, uma vez que o brasileiro já bateu Romero e pode acusar Adesanya de estar o evitando ou sendo protegido. Claro que isso é papo furado, mas papo furado na maioria das vezes serve para vender luta, e contanto que essa luta inevitável aconteça em 2020, por mim tudo bem. Os dois estão invictos, estão no auge de suas carreiras e já trocaram provocações. A Adesanya inclusive desafiou Borrachinha depois da conquista do título no UFC 243. São caras de estilos e perfis físicos diferentes. Borrachinha é um touro de tão forte, enquanto Adesanya é um palito elegante e ao mesmo tempo assustador. Tem toda a cara de ser uma candidata à luta do ano, e honestamente é uma luta óbvia para ser feita em 2020. Como não fazer essa luta? Adesanya tem tanto problema para resolver na categoria dos médios que realmente não há condição de pensar em Jon Jones até pelo menos 2021. E por mais que Romero esteja nessa lista, não restam dúvidas de que o campeão dos médios está com a cabeça na luta com Borrachinha em 2020. E eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo quando eu digo, eu mal posso esperar. Número 1, Daniel Cormier vs Stipe Miocic 3. Curto e grosso, essa luta tem que acontecer. Precisamos saber como essa história acaba. Essa luta pode simplesmente decidir o melhor peso pesado de todos os tempos. Cormier conquistou um nocautaço na primeira luta. Na revanche, ele estava passeando no parque, quebrando o recorde de golpes significativos numa luta entre pesados, até que o bombeiro mais casca-grossa do planeta martelou a pança de Cormier e o nocauteou de forma espetacular. O placar tá 1-1 e o mundo das lutas nunca vai dormir em paz sem a luta final entre Daniel Cormier e Stipe Miocic. A chance do duelo acontecer é altíssima e o anúncio oficial pode rolar muito em breve, mas atenção, essa luta tem que acontecer em 2020. Cormier já é um quarentão e o WWE já tá na cola dele para levá-lo ao mundo onde o amigo Cain Velasquez se encontrou. É agora ou nunca, eu sei que sonhar não custa nada, mas uma boa vitória de qualquer um dos dois pode garantir uma luta dos sonhos contra um certo GOAT dos meio pesados. Eu sei que é sonhar demais, mas pelo menos GC vs Miocic 3 é uma luta obrigatória no calendário do UFC esse ano. Poucas lutas entre pesados têm tanta importância para o MMA como essa, e diante das voltas que o mundo do MMA dá, uma luta como essa pode se perder pelo caminho se não acontecer por agora. Vamos descobrir quem é o melhor peso pesado de todos os tempos em 2020. E aqui vai um salve para Tommy Too Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTooHold. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.